Hari Om, fala galera, continuamos aí na quarentena, né? E aproveitamos para falar de Yoga e Vedanta. Bom, como vocês sabem aí, eu estava lá na Índia com meu professor Bruno, com alguns amigos, estudando Vedanta, né? A gente estava lá no ashram e a gente teve alguns problemas para retornar, né, da Índia, voos cancelados, né, o perrengue lá para voltar, comprar outra passagem, passamos por vários aeroportos. Então, por conta dessa exposição, eu decidi fazer minha quarentena aqui sozinho, né? Minha esposa e minha filha não estão aqui, passei 15 dias fora, retornei e não pude encontrar com elas, né? Então, eu estava falando com alguns amigos e tem algumas pessoas passando pela mesma situação, né? Sem poder ver os pais, sem poder ver os filhos, sem poder ver os familiares, né? Tem até uma amiga que está fazendo aniversário hoje, Flavinha, parabéns, né? Estava conversando com a gente que não vai nem poder comemorar com as suas irmãs, que também fazem aniversário hoje, com a sua família. E existe um valor, né, que está relacionado a isso. Então, por isso decidi fazer esse vídeo. Krishna ensina a Arjuna na Gita alguns valores universais, né, que tem como objetivo manter a equanimidade da mente. Então, esse valor que está relacionado se chama Anabhishwangaha Putradhara Grihadishu. E o que significa isso? Abhishwanga significa uma afeição excessiva, um apego excessivo por pessoas e coisas que você gosta, né? Então, a N no início da frase, essa partícula N significa negação. Então um não apego excessivo a pessoas que você tem grande afeição. E quem são essas pessoas? E aí ele fala Putradhara Grihadishu. Putra significa filho, Dara, esposa, Grihadishu, aí tem duas palavras, Griha, que significa casa, e Adi, que são todas as outras pessoas e coisas pelas quais você tem uma grande afeição, né? Amigos, parentes, outras coisas com as quais você se relaciona e tem esse sentimento de grande apego, grande afeição, né? Então, não é você deixar de cuidar dessas pessoas, não é deixar de amar essas pessoas, mas significa que você deve ter um cuidado desapegado. Ou seja, se essas pessoas estão presentes, você está feliz, está bem. Se essa pessoa não está presente, você da mesma forma está feliz, está presente. A tua felicidade não está condicionada à presença dessas pessoas, né? Então, isso que quer dizer? Não quer dizer que a gente não vai sentir saudade, não quer dizer que a gente não se entristeça quando está longe, isso é normal. A tristeza, a saudade são emoções, estão na nossa mente e a gente tem que lidar da melhor maneira com elas, olhando as coisas com objetividade. Então não é deixar de amar, não é deixar de sentir a falta. Isso é impossível você controlar, não ter emoções, mas você pode controlar essas emoções quando você reconhece que você pode ver essas coisas com objetividade, com clareza, reconhece que a felicidade não está condicionada à presença dessas pessoas. E em Vedanta, na tradição védica, existem algumas histórias que exemplificam isso. Uma é o Mahabharata e a outra é o Ramayana. No Mahabharata existe uma passagem lá na guerra de Kurukshetra, entre o exército dos Pandavas e dos Kauravas, né? É uma grande guerra com grandes guerreiros. Então, de um lado estão os Pandavas e outro lado estão os Kauravas, né? Então, eu vou resumir um pouco só a parte que interessa aqui. O exército dos Pandavas com Arjuna, Yudhishthira, Bhima, grandes guerreiros capazes, e o exército de Duryodhana, os Kauravas, também com grandes guerreiros, Bhishma, Drona, Kripa, Karna. Então os Pandavas, que eram aqueles que defendiam o Dharma, eles tinham uma grande preocupação com o exército de Duryodhana, dos Kauravas, porque deste lado existia Drona. E Drona era um grande mestre de armas, era o mestre de Arjuna, era um guerreiro capaz que preocupava o exército dos Pandavas, como eles derrotariam Drona, né? E aí a história se desenrola numa trama. Eles vão perguntar a Drona como
ele seria derrotado, qual seria a fraqueza de Drona. E Drona diz a eles que a sua fraqueza, né, ele se enfraqueceria se ele soubesse que na batalha o filho dele, Ashwatthama, morrera. Então, acontece todo o desenrolar da história e eles fazem chegar ao ouvido de Drona que Ashwatthama morreu. Na verdade, Ashwatthama não havia morrido, mas eles conseguem, através de uma trama, fazer com que isso chegue ao ouvido de Drona. E nesse momento, quando Drona sabe da morte do seu filho, ele se enfraquece e ali ele não consegue mais batalhar e assim é derrotado. Então, Drona é derrotado pelo seu apego excessivo ao filho, pela sua emoção que deixou tomar conta e impediu que ele olhasse as coisas com clareza, com objetividade. E uma outra história. Bom, o vídeo parou aqui no meio, então eu estou continuando aí, vou juntar as duas partes. E a outra história da qual eu falei é o Ramayana. O Ramayana é a história de Rama. Rama é uma encarnação de Vishnu. Ele é a personificação do Dharma. Ele veio à Terra como uma encarnação de Vishnu para restabelecer o Dharma. E Rama, ele é casado com Sita. E, como toda história védica, acontece toda uma trama. E lá pelas tantas, Sita é raptada pelo Rakshasa Ravana, né? Então, quando Rama se vê distante de Sita, né, longe de Sita, ele cai numa tristeza profunda. E assim ele perde também a clareza da mente, né? Ele não consegue enxergar as coisas como elas são e não consegue nem se reconhecer como uma encarnação de Vishnu. Ele perde totalmente a clareza, cai numa tristeza profunda e não consegue nem agir, não consegue agir nem para procurar Sita. Então, o seu irmão Lakshmana dá uma sacudida nele e fala: Rama, sai dessa, né? Vamos fazer o que deve ser feito, vamos ao encontro de Sita, vamos procurar Sita. E não fique triste, não se entristeça. Lembre-se de quem você é. Você é Rama, você é grandioso, você já é completo em si mesmo, né? Então Lakshmana dá essa sacudida em Rama, ele ainda demora a compreender as coisas, a se recuperar, mas ele consegue, né, tomar uma atitude de se levantar, de se recuperar para poder agir, né? Então, quando a gente é tomado pela tristeza profunda, a gente perde a clareza da mente, a gente perde a capacidade de raciocinar, de agir, né? Então, depois que Rama se recupera, que ele entende, né, quem ele é, que ele reconhece quem ele é, ele vai atrás de Sita e toda a história se desenrola, eles conseguem resgatar Sita, derrotar Ravana. Então essas histórias, elas servem para exemplificar algumas coisas que acontecem na nossa vida. São histórias milenares, são ensinamentos milenares, mas que continuam atuais, né? E a gente pega esses personagens como exemplo. Bom, é isso aí, galera. Só para falar um pouquinho mais de Vedanta e passar essa quarentena aí da melhor maneira possível. Fiquem bem. Um abraço e estou aí para trocar qualquer ideia, disponível para conversar, né? Então é isso aí. Hariom.